Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre pedido de demissão, direitos e deveres e suas respectivas consequências. Você sabia que um funcionário que pede demissão pode ter que pagar a empresa? Pois é, né? Existe uma regra sobre os pedidos de demissão em que você pode, por exemplo, ter que pagar com o trabalho ou com o din-din mesmo, né, o período de aviso prévio. Isso é uma das coisas que nós vamos ver. E aí, um dos dados interessantes que a gente tem é que mais ou menos 30% dos trabalhadores que pedem demissão hoje no Brasil, eles não conhecem a regra do jogo, eles não sabem quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, quais são as perdas que eles estão tendo, né? Se ele não cumprir o aviso prévio, isso pode custar até um salário dele, né? Que um pedido de a diferença entre ser demitido e pedir demissão pode gerar aí um custo de alguns milhares de reais, por exemplo, para a empresa ou para o empregador, dependendo do salário que se tenha. Então, são questões aí bem importantes que a gente precisa observar. Dito isso, vamos pensar em termos de direitos. O que a gente tem de direitos? As verbas remuneratórias sempre estão garantidas. Então, salário, férias vencidas, férias a vencer, 13º proporcional, isso sempre vai estar garantido, independente do tipo de demissão, se é justa causa, sem justa causa, se é acordo mútuo, né, se é pedido de demissão. As verbas demissionais, né, então salário, férias, 13º, sempre vão estar garantidos. Outros direitos também que vão estar garantidos: salário família, se for o caso, comissões, participações do lucro, vale transporte proporcional, vale refeição proporcional, né? Se eu tiver algum benefício previsto no acordo coletivo, se eu tiver plano de saúde, eu tenho um prazo de carência para essa pessoa, não é assim, saiu do emprego hoje, ela perde o plano. Se ela tiver seguro de vida, também tem um prazo de carência. Se ela tiver previdência privada, tem um prazo de carência. Então, assim, tem que observar as regras do jogo para justamente não ter ali problema, né? Para a gente não ter ali questões. Se eu estou pedindo demissão, aquelas outras coisas previdenciárias, tipo aviso prévio, eu tenho que pagar, né? A empresa pode até me liberar, né? Mas, em tese, pedir demissão, eu tenho que pagar o aviso prévio. Multa de FGTS, não recebo. Saque de FGTS, não tenho direito. Auxílio-desemprego, não tenho direito. Férias proporcionais. Se eu tiver menos que um ano, eu perco. Eu recebo só as vencidas, né? Então, tem esse cuidado aí que a gente precisa ter. A demissão sem justa causa, né? Eu vou receber tudo, né? Então, e isso vai gerar aí alguns impactos financeiros. Por exemplo, no aviso prévio, eu posso ter uma diferença aí de até 2 salários, porque se eu não cumprir, eu tenho que pagar a multa, que é o meu salário já, né? Então, tem aí uma série de questões aí que a gente tem que observar para justamente a gente não ter aí esse problema, né? Para a gente não ter aí que observar esses elementos. Em termos de aviso prévio, né, a gente tem aí algumas modalidades, né? Então, eu vou ter lá, são os 30 dias mais 3 por ano trabalhado, tem que ser no local da empresa, eu tenho que desempenhar as funções normais, vou receber meu salário integral e não há ali redução da jornada. Vou trabalhar o normal, né? A empresa pode solicitar, né? Pode dizer que dispensa, né? O trabalhador ali do aviso prévio, né, nesse pedido de demissão. Então, eu posso ter ali que a empresa me libere, né? Ela é obrigada a liberar? Não. Ela pode liberar parcial, ela pode liberar integral.
né? É importante que o pedido de demissão seja feito por escrito e que, se houver algum tipo de acordo com relação ao prazo, também seja feito de forma escrita. Então, esses elementos são elementos bastante importantes que a gente precisa observar. Principalmente por quê? Porque quando a gente está falando de pedido de demissão, normalmente a pessoa pede demissão por quê? Ela pede demissão porque ela não está concordando, ela não está satisfeita com aquele ambiente de trabalho, com o trabalho que ela está desenvolvendo, com as atribuições que ela tem ali, ou ela pede porque ela realmente encontrou ali uma oportunidade melhor, ela encontrou um outro emprego, etc. e tal. O que é mais importante é a pessoa entender que pedido de demissão não é igual a acordo mútuo. Acordo mútuo é eu e a empresa chegamos à conclusão que é o melhor que a gente encerre o nosso contrato, a nossa relação. Isso é acordo mútuo. Quando eu estou falando de pedido de demissão, eu estou falando de eu não estar satisfeita e a empresa não tem nada a ver com isso. A empresa pode me dizer assim, mas eu não quero te demitir. Mas você quer sair, mas eu não quero que você saia. Você quer sair, mas eu não estou interessada na sua saída, né? Então, quando a gente está falando de pedido de demissão, é bastante importante entender a diferença dele para o acordo mútuo, porque se eu não entender essa diferença, eu saio achando que eu vou ter direito, por exemplo, à multa do FGTS, que eu não vou ter. Eu saio achando que eu só vou ter que cumprir 50% do aviso prévio, quando, na verdade, eu tenho que cumprir um pouco mais. Então, é observar esses elementos justamente para que você possa compreender as regras do jogo e não tomar uma decisão apressada de pedir demissão sem entender com bastante nitidez quais são as obrigações e os deveres que você tem na hora de pedir demissão, né? Então, entender isso é muito importante e é fundamental para que você possa pedir sua demissão ali com tranquilidade, pedir a demissão em paz e depois não se arrepender de ter feito isso de maneira afobada, sem conhecer de maneira bastante transparente e inequívoca quais são os seus direitos e quais são as suas obrigações. Eu espero que você tenha curtido bastante esse vídeo. É um vídeo aí que te dá bastante informação antes de você decidir pedir as contas no trabalho. Eu vejo você em outros vídeos e até a próxima.